Boa noite, meus amigos. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo agora. Boa noite aos que vão nos assistir depois também, não é? Boa noite ao nosso amigo aqui, Luiz Lima, que todo mundo já conhece, não é? Como tá, Luiz? Tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem, tudo tranquilo. Muito bom, muito legal poder participar mais uma vez com vocês aí do Projeto Acolher, né? Coisa boa, né? Agradecer aqui também as nossas redes amigas, aos parceiros que nos transmitem aí para todos os lugares do mundo, Rede Amigo Espírita, não é? E a TV7. Lembrando a vocês que a gente está aqui todas as quintas-feiras com o nosso Jornada do Conhecimento, onde a gente traz vários temas e dos mais variados conteúdos, com os convidados também super especiais, como é o Luiz hoje, não é? E a gente está sempre aqui nesse projeto, nesse braço do projeto, na verdade, que é o Ampliando a Consciência, que é essa parte do estudo, né, que a gente traz para poder a gente se capacitar, a gente aprender cada vez mais e se capacitar, né, dentro das possibilidades que a gente tem aí de crescer, né, espiritualmente, como a gente sempre gosta de falar. E lembrar vocês que qualquer informação que vocês precisem, é só passar pelo nosso site, www.projetoacolherperdaseluto.com.br, e aí vocês têm todas as informações. As nossas redes sociais também têm todas as informações, como vocês sabem, nós temos aí a nossa página no Facebook, no Instagram, a gente tem o nosso canal no YouTube também, todos com o nome Projeto Acolher Perdas e Luto. E também, se vocês quiserem fazer parte desse estudo conosco, não é? Dentro do grupo do Telegram que a gente tem, que é o Ampliando a Consciência, entra lá no site, clica no ícone Quero Estudar, e você vai ser levado para um formulário, preenche e já entra direto no grupo e aí fica sabendo de todas as novidades dos nossos estudos. Muito bom, sempre muito bom, e a gente espera sempre vocês, porque toda essa programação que a gente tem a semana inteira do Ampliando a Consciência é feita para vocês. Nós que estamos aqui, né, Luiz, somos os primeiros a aprender, não tem aquela história Exatamente. dos que falam, tem dois ouvidos mais próximos da boca para ouvir, não é? É isso aí. Então a gente já aprende logo, toda a mensagem a gente ouve primeiro, aí vai e chega até vocês, não é? O pessoal já está aí conosco dando boa noite, está todo mundo aí com a gente. E hoje, eu e Luiz, a gente está aqui, na verdade eu vou deixar o Luiz falar muito com vocês, mas a gente está aqui para falar hoje do tema espiritualidade de corpo e alma. Qual foi a nossa ideia quando a gente trouxe esse tema para vocês? Aproveitando o mês de outubro, onde a gente fala do Outubro Rosa, e aproveitando essa semana que a gente também está falando na programação bastante sobre o câncer, a gente quis trazer para vocês meio que essa visão, né, das doenças a nível espiritual. Como é que é essa ligação, né? Onde é que elas se juntam aí, ou elas se correlacionam, alguma coisa assim. E eu vou começar esse nosso bate-papo de hoje aqui, essa nossa conversa, Luiz, com uma pergunta já, porque eu acho que já traz para a gente uma possibilidade de abrir o assunto de uma forma legal, não é? A pergunta é de Regina, e ela trouxe para a gente... Vânia, não é Regina? Vânia, e trouxe para a gente saúde espiritual e saúde física. Elas estão dentro do mesmo conceito? Saúde, de um modo geral, é uma coisa que já é difícil você definir, né? E você acaba tendo um montão de definições diferentes, dependendo de quem vai definir. Então, tem gente que define saúde como, eu nunca fico doente. Dificilmente, a cada 30 anos, eu pego um resfriadinho de 30 minutos e eu tenho muita saúde. Né? É uma interpretação, obviamente. Você tem uma interpretação materialista, obviamente, aí você tem interpretações um pouquinho, né, se a gente pensar em níveis de interpretação, o que, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde nos dá, que você já entra um conjunto diferente, já tem outros parâmetros, que já consideram saúde mental, espiritual, então você já, né, aquela definição inicial, você já agregou pelo menos outros parâmetros ali. Mas eu acho que a gente tem que pensar aqui em cima. De todas as definições que eu vejo, que eu vi, que eu, né, já estudei, já pesquisei, a definição que mais assim me chocou quando eu olhei e li é a que tem menos palavras. Por incrível que pareça, não são 3 parágrafos, não é um livro, não é um panfleto. Ela é do Espírito Emmanuel e ele nos diz assim: saúde é a perfeita harmonia da alma. Nossa! Aí você fala assim, peraí, quantas palavras ele usou para falar isso, né? Então,
para mim, na época, isso tem muitos anos, né? Estamos falando aí uns 15 anos para trás, mas foi quase que uma coisa chocante. Como que um negócio tão difícil, tão complicado de você tentar definir, até para você mesmo, uma definição até pessoal, né? E ele vai lá e com 5, 6, 7 palavrinhas coloca tudo. Então, ele realmente está no nível mais acima de todos, mais acima. Ou seja, tudo que acontece dali para baixo, né, e aí entra em perispírito e corpo físico, ectoplasma, tudo que está do nível da alma para baixo, se essa alma não tiver em harmonia, vai de alguma forma refletir, de alguma forma, entre aspas, aí, negativa no sentido de, né, tem alguma coisa que não está certa. Né, ou o corpo físico vai sofrer algum tipo de doença, às vezes muito graves, às vezes degenerativas, né, essas doenças aí, às vezes são coisas mais simples, passageiras e tal, mas que ficam retornando, e se ficam voltando, né, é porque existe alguma coisa que está ali, né, alimentando aquilo e não tá, essa alimentação não está sendo cortada, esse canal de alimentação não está sendo cortado devidamente, a coisa fica retornando, fica voltando. Então as pessoas têm doenças que não necessariamente graves, mas que obviamente incomodam a cada 5 anos, a cada 10 anos, isso não é incomum, não. Né? E aí, quando eu olhei isso, saúde é a perfeita harmonia da alma, eu falei, peraí, agora dá para começar a estudar o negócio com muita seriedade. Mas, novamente, ele está lá em cima, e a gente tem que estudar tudo aqui no meio. Né? Sim. Então, mas para mim, então, quando né, a pergunta foi se a saúde espiritual e a saúde do corpo físico estão interligadas, eu acho que sim, porque tudo começa lá em cima, né? Você sai lá do espírito, que é essa energia enorme de grande, vai descendo, diminuindo o nível de energia e tal, até você chegar no corpo físico aqui. Então, tudo é um conjunto. Com certeza, então, e com essa definição de Emmanuel, né, que a Marcela até já botou aí para a gente também, é mais perfeita, né? E tem muito a ver hoje em dia, porque o progresso foi levando, né, até a própria Organização Mundial de Saúde a refazer esse conceito de saúde que antes era provavelmente diferente do que ele tem hoje, né? Do que eles consideram, né, como saúde mental, espiritual e física, né? Que a Organização Mundial de Saúde traz para nós. Você sabe que a Josimara trouxe uma pergunta para a gente, que eu acho que continua nessa linha, que a gente pode pegar bem legal, que vai ser, ela pergunta assim, ó, quais os fatores espirituais que podem gerar problemas no nosso corpo físico? Porque a gente sabe, né, dentro disso a gente vai trazer aí algumas colocações, isso. Não é? Existe um entendimento que é muito interessante, talvez aí seja o segredo de tudo, né? O bom entendimento disso talvez é que nos leve a refletir e mudar o curso das nossas vidas para melhor, para evitar doenças, é que todas as doenças, qualquer doença, né, principalmente as degenerativas, que são as mais desafiantes a nível de medicina, né, a nível de corpo físico, todas elas acontecem com uma combinação de 2 fatores. Tem que ter esses 2 fatores, senão elas não acontecem. Um a gente chama de fator predisponente e o outro a gente chama de fator desencadeante. Fator predisponente é a predisposição que a parte física do ser, que é o nosso corpo físico, tem. Então, por exemplo, a minha genética, eu posso nascer com uma certa doença, usando os termos da medicina, doença congênita, que potencialmente pode me levar a ter um problema aí, sei lá, de coração, de fígado, seja lá o que for, né? Então, isso é uma questão chamada predisponente, mas não é a única, não é só o DNA. Por exemplo, se no curso da minha vida eu começo a fumar, eu começo a beber, o que está acontecendo? Eu estou interferindo na capacidade do meu organismo de reagir a doenças, ou sim, na capacidade de funcionamento do meu organismo. Então, eu estou alterando os fatores predisponentes. Eu estou alterando a predisposição que o meu organismo tem de se proteger, digamos assim, ou se defender quando vem uma doença. Eu estou interferindo nisso. Então, esses fatores predisponentes, eles são uma combinação aí de DNA com alimentação, nutrição, importantíssimo, né? O que a gente come, o que a gente bebe, fumo, etc, etc. Mas isso sozinho não faz acontecer a doença. O sujeito pode vir com uma condição genética até, assim, que você olha e fala, nossa, esse cara vai ter tal doença. E não tem. Por quê? Porque o segundo fator é o desencadeante. O fator desencadeante é aquilo que vai utilizar o predisponente e fazer acontecer. Eu costumo dizer que o fator predisponente é a dinamite.
e o fator desencadeante é o fósforo. Se você acender, não dá boa coisa. Esses fatores desencadeantes, hoje até a medicina, né, eu acho que existe, não vou dizer 100% de concordância dentro da classe médica, mas a percentual é muito alto, que eles têm a ver com os nossos vícios, como nós vivemos nossas vidas, estresse, todo esse tipo de coisa. Então, esses nossos vícios são fósforo ali, né? Se você acender o fósforo, a dinamite está ali, vai dar uma doença, vai dar um sintoma clínico, no mínimo, né? E dependendo desse sintoma clínico, a coisa se complica, a doença pode ser mais complicada, mais difícil de ser tratada, e até, né, nos levar ao óbito, doenças degenerativas e tudo mais. Mas sem esses dois fatores, as doenças não acontecem. Tem que ter o predisponente e você tem que ter o desencadeante. A união dos dois é que faz o sistema, né, se destruir, por assim dizer. Essa visão desses dois fatores é muito interessante. Eu acho até que a pergunta da Josimara foi bem respondida, eu diria assim, né? Porque a gente, quando fala de uma doença, Luiz, a gente está falando dos dois lados, né? Quando a gente fala de espiritualidade, corpo e alma, é isso, né? O corpo físico e o corpo espiritual. E Isso. eles estão interligados, não tem como. Então, se a gente falar de fatores que, como disse a Josimara, né, fatores espirituais que geram problema no nosso corpo físico, quer dizer, esses dois fatores aí, né, os predisponentes e os desencadeantes, eles estão ligados tanto no corpo quanto no espírito. Isso, os desencadeantes são espirituais, né, puramente. Os desencadeantes são espirituais, exato, para a gente poder pontuar isso da melhor forma possível. E aí entra aquele tal velho conhecido nosso de autoconhecimento, né? Que você vai percebendo como é que funciona isso em mim. Um dia que, olha, falei isso, eu pensei aquilo e deu uma dorzinha ali. Aí você começa a se conhecer, né? É verdade. Aí fala, ó, falei isso, eu pensei assim, eu agi assim, deu uma dorzinha ali, 2, 3, 4, 5 vezes. Não, eu vou parar de falar isso, porque aí eu vou ver se essa dorzinha não vai rolar. Mas se a gente simplificando seria isso, né? Mas a gente tem que prestar atenção. Né, e tem outra coisa interessante, né? Se você levar um pouco mais à frente, digamos que alguém teve uma doença dessas degenerativas, né? A gente está falando de câncer esse mês e outras, né? Diabetes, seja lá o que for. Mas então acontece certos casos, por exemplo, a pessoa tem um câncer, por exemplo, né? E ele é detectado relativamente cedo, né? Felizmente e tal, a pessoa, digamos que passa por uma cirurgia e retira aquele fator, aquele câncer que já foi criado. Isso não tira o fator predisponente. Ele continua existindo. Você removeu o tecido, lá a parte do organismo que estava cancerígena, você não alterou o fator de predisponente, ele continua existindo. Agora, aquilo é uma chamada para que você não realimente com os fatores desencadeantes. Porque se você continuar ali, né, no ciúme, no ódio, na raiva e tal, o que você acha que vai dar de resultado? É exatamente a mesma coisa. Né? Então, o fato das cirurgias terem sucesso, usando o termo sucesso dentro do contexto médico, né, não significa que aquilo ali é uma cura. Significa que é um alívio, mas não significa que é uma cura. Porque se a pessoa continua com o mesmo fator desencadeante, nós já sabemos o resultado. Vai ser exatamente a mesma coisa. E aí você tem situações de recorrência de doença. O sujeito vai, faz, volta, vai, faz, volta. Né? Por causa justamente disso. E vai acontecer, com certeza. A Silvia acabou de deixar uma pergunta para a gente, Luiz, que é interessante, ó, tem a ver com o que a gente está falando. E quando nascemos com uma doença ou funcionamento diferenciado, por exemplo, o meu filho era autista. Bom, a gente não considera exatamente que o autismo é uma doença exatamente, é uma condição, né? É uma condição. Existem aí várias situações, né? Existem ideias materialistas e ideias espiritualistas em relação ao autismo, né? Um trabalho muito interessante, uma pesquisa muito interessante feita pelo Dr. Sérgio Thyssen, aí lá no Brasil, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, ele conseguiu demonstrar, através de pesquisa, que quase todos os casos de autismo tinham a ver com a Segunda Guerra Mundial. Com soldados que participaram da Segunda Guerra Mundial, mutilados, né, e obviamente uma guerra não é uma coisa, obviamente, positiva, e numa encarnação seguinte, que é essa daí,
a coisa se reflete dessa forma. Essa é uma das possibilidades, é um pensamento espiritual. A medicina, um pensamento mais materialista, que já foi considerado no passado, é que teria influência de alguma coisa no plano material, né? Falou-se muito que as vacinas causariam autismo, enfim, não se consegue exatamente provar ou desprovar, porque nós mudamos o jeito com que vacinávamos, então ficou um negócio meio no ar. Mas o autismo, obviamente, a pessoa, para ter isso, tem que ser algum tipo de ressarcimento. Tem que ser algum tipo de ressarcimento. Agora, olha só, esse ressarcimento, em qualquer tipo de ressarcimento, por exemplo, nós podemos vir aqui, né, muito bem, bonitinho e tal, tudo vai indo bem, quando tem, sei lá, 15, 20 anos, começa um monte de problema, um monte de situação, porque a partir daquele ponto, eu vou ter que me ressarcir daquilo que eu fiz na vida passada ou em vidas passadas, o que não aconteceu até os 20 anos, por exemplo, porque ou não estava na hora, ou as condições, né, que me fariam trabalhar essa situação, essa condição, não estavam ainda prontas e preparadas. Então, é um negócio que pode acontecer depois que você já está encarnado. Então, você teve um início de encarnação, digamos assim, em termos de saúde, em termos de doença, tranquilo, sem problema nenhum. A partir de uma certa hora, é como se a saúde degringolasse. E tudo começa a se vir uma montanha, uma bola de neve, né? Por isso que a gente fala do autismo, porque o fato das crianças serem muito jovens, bebês, ele não tem condição de dizer o que ele está sentindo. Então, a gente só vai detectar o autismo em termos clínicos quando a criança tem mais de 2 anos. 2 anos e meio, aí que começa a se desconfiar para depois, realmente, aí faz exames e tal, realmente, isso é ou não é, né? Então, olha só, a gente não sabe, na verdade, se já começou assim, né? Ou se realmente aconteceu a partir dos 2 anos e meio, né, seja lá o tempo que for. É muito difícil, cada caso é um caso. Mas o autismo, independente de qualquer coisa, ele tem que ser uma forma de ressarcimento. Ele tem, não, ele né? Porque a gente traz uma condição de sermos responsáveis, né, Luiz, por todos os nossos atos, independente de em que vida isso aconteceu, né? E de alguma forma, essa responsabilidade pelos atos cometidos, a gente precisa reajustar tudo isso se foi um ato que desequilibrou alguma coisa, como a gente gosta de sempre mostrar. Então, sim, vão existir doenças, a gente se chamam aí de doenças até kármicas, né? Não tem? O pessoal fala, são as doenças kármicas e tal. E às vezes, independente do nome que se dá, lógico, não, é como você falou, não dá para a gente poder falar exatamente ou nomear exatamente como porque a gente também não vai ter essa condição, é como você falou, não dá para a gente saber exatamente onde, ou se a vacina fez isso, ou ajudou nisso ou não, isso tudo é muito mutável, eu acredito, e de acordo com o progresso também, né, com essa lei de evolução, né? Então, eu acho que é bem por aí. Vão existir, sim, eu acredito, que vão existir, sim, condições como a do autismo que vão trazer, né, um ressarcimento, uma responsabilidade. E olha que interessante o que a Silvia trouxe como comentário depois do que você falou, muito legal, olha isso, muito interessante. Meu filho, desde pequeno, era apaixonado por soldados, tanto que mesmo autista serviu o exército. O diagnóstico saiu aos 4 anos de idade, o diagnóstico saiu. Olha só. Olha que interessante, né? Ela trouxe a pergunta, você trouxe o comentário e ela vem e de certa forma, reafirma, né, de alguma maneira, a condição existente. E essa coisa como no caso da condição do autista, Luiz, isso estaria dentro desses fatores predisponentes? Ele tem que ser predisponente, né? Sim, ele tem que estar lá, porque senão... Né? Exatamente. Ele vem tem que ter alguma condição dentro do organismo que, entre aspas, aí, né, pode facilitar a coisa tomar esse rumo, mas tem que ter alguma coisa ali predisponente. A única coisa que a gente exclui o predisponente é a caso de acidente, né? Aí não, aí é outra história, mas desde que não haja acidente, não haja nada fora do curso normal da vida de uma pessoa, os fatores predisponentes têm que estar lá para que essas doenças se manifestem. Como a gente fala, né, não tem uma regra, né? Não dá para a gente saber, porque cada história é uma história, cada indivíduo, cada espírito tem todo um planejamento reencarnatório, que a gente não pode esquecer dele, né?
tem todo um planejamento reencarnatório que pode vir com uma ligação com os fatores predisponentes, ou não, pode vir com uma outra responsabilidade, ou outro tipo de ressarcimento que a gente não sabe, como você falou. Isso. A Juliana trouxe para a gente aqui, ó, como ajustar o nosso pensamento, a nossa mente, com uma melhor ação, e não deixar que o hábito nos direcione, já que a gente está falando de fatores desencadeantes, né, que cai pelo hábito, né? É o hábito, é a insistência, né? Não é uma coisa muito fácil, porque hábito é uma coisa que nós, do modo geral, a gente tem muita dificuldade em quebrar hábitos, né? Seja na nossa vida profissional, pessoal, social, é uma coisa que a maioria de nós tem essa dificuldade. Eu, pessoalmente, eu tenho uma situação que foi como talvez eu comecei a dar mais importância ao pensamento, que era assim, quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos, tudo me revoltava. Não é pela idade, porque era alguma coisa acima do que os outros colegas da minha idade eram. Era uma reação mais, assim, menos amistosa, com todo e qualquer tipo de situação. Tudo me revoltava, era uma coisa assim de louco. Uma certa hora, eu não sei quando que isso aconteceu, mas deve ter sido lá pelos 19, 20 anos, eu cansei, eu falei, não aguento mais. Eu não aguento, não, então chega, não me aguento mais, não dá. Eu quero esse cara fora da minha vida. E aí, né, comecei a tentar responder isso para mim mesmo. Como é que eu posso tirar o meu pensamento desse? Alguém está vindo com... Eu estou achando que aquele cara vai falar mal comigo, eu já comecei a dar tiro antes dele abrir a boca, né, por causa do hábito, né? Eu estou reagindo antes da ação. É ridículo, mas, né, acontece isso. Acontece. E aí eu vendo uma reportagem na televisão sobre o Neil Armstrong, que foi o primeiro astronauta a pisar na Lua, né? Que ele pisou na Lua foi em 69, se não me engano. Isso já era muitos anos depois, mas estava passando a reportagem, revendo lá como é que foi e tal. E baseado na reportagem eu falei assim, puxa, olha só, o sujeito quando vai na Lua, o sujeito desceu da nave e botou o pezinho dele na Lua, o sujeito olha em volta 360 graus, tá tudo na mais perfeita harmonia. Tá tudo em silêncio, não tem ninguém brigando, não tem ninguém revoltado, não tem tiro, não tem... Tá tudo uma perfeita paz. Aí, né, procurando um pouquinho mais saber sobre a vida desses astronautas, são 12 homens que pousaram na Lua, né, até hoje. Um deles chegou e falou exatamente isso. Edgar Mitchell, foi um dos astronautas que pisou na Lua, ele falou, eu estava lá e eu falei, mas cadê toda a confusão? Mas cadê o bate-boca? Cadê um querendo tirar vantagem do outro? Cadê um querendo ser mais esperto do outro? Ele olha e ele fala assim, está tudo na mais santa paz, o problema é só ali na bolinha azul. Ali que está o problema. Aí ele desce, ele volta da missão Apolo, não sei qual que foi, ele volta, ele pede demissão da NASA e ele abre um instituto chamado Instituto de Estudos Noéticos, né, que é sobre conhecimento pessoal e tal. E a partir dali ele começa a espalhar essa ideia. Quando eu ouvi isso, eu falei, puxa, talvez seja isso que eu tenho que fazer. Toda vez que tem um pensamento desse, que eu sei que é um pensamento vicioso, a gente sabe, parar é difícil, mas depois que aconteceu, você consegue identificar, puxa, mais uma vez aconteceu. Eu falava, eu acho que eu tenho que ir para a Lua, mentalmente, né? Aí eu falava assim, peraí, 3 vezes em 1 hora no mesmo dia, eu fiquei irritado por uma coisa que não necessariamente devia ser, está na hora de ir para a Lua, deixa eu ir para o meu cantinho lá, deixa eu ficar 5 minutos mentalmente na Lua. Aí você mentaliza, eu mentalizava exatamente isso, a imagem dos astronautas pisando na Lua, olhando 360 e não tem confusão nenhuma, uma paz total e absoluta. Eu falei, eu acho que o caminho é por aí. Para mim foi, para mim funcionou, não quer dizer que funciona para todo mundo. E assim, eu fui deixando de ter essa revolta, de me revoltar antes da situação acontecer, depois a gente vai abrandando o coração, vai ficando manso de coração como de Jesus, e assim, então o meu caminho foi identificar que houve uma repetição, acabei de fazer aquilo que eu quero parar de fazer, ótimo, está no momento de fazer alguma coisa, que acabou de acontecer, aí eu vou para a Lua lá, fico no meu cantinho, 5 minutos, quando você volta, você fala, não teve o mínimo cabimento disso acontecer. Vai chegar uma hora que a gente não reage mais. Você passa, isso daí não, já foi o meu tempo. Né? Para mim foi assim. Muito bom. A gente estava falando ontem a gente teve um Espiritualidade, perguntas e respostas com o Romão,
que é médico homeopata, e a gente estava até falando de hábito também, porque não tem como a gente falar do contexto da doença, do contexto espiritual da doença, a gente não trazer o hábito como uma colocação, né? E a gente estava dando alguns exemplos, e é isso, começa bem devagarzinho, né? Começa tranquilo ali, são os passinhos de formiga que a gente fala, que a gente chama, e esse seu exemplo da Lua, achei fantástico. Pessoal, ó, todo mundo para a Lua. Só que se todo mundo for na mesma hora também, vai ser um problema, porque vai todo mundo se encontrar lá. Não, mas sério, eu achei fantástica a ideia desses astronautas falarem, olha em volta e não tem problema nenhum, né? É maravilhoso isso, que de certa forma é como a gente começasse a desenvolver, a treinar o nosso distanciamento, né, das coisas que a gente vive, para a gente poder olhar de fora. Olhar de fora, como é que isso está acontecendo? Porque, de certa forma, quando você fala assim, eu vou então para o meu cantinho da Lua, que nem o Armstrong fazia, e vou olhar o pontinho azul de longe. Isso. Quando você olha o pontinho azul lá de longe, lá da Lua, você olha para ele, é uma paz que está lá. Você não consegue ver nenhum tipo de problema, né, no pontinho azul. Está muito fora. Quando você está na Lua, que cabimento tem você falar assim, pô, meu vizinho tem um carro melhor que o meu? Aham. Que cabimento tem isso, entendeu? Aí, quer dizer, o ciúme é um desencadeante, entendeu? A inveja é desencadeante. E aí você começa a colocar o pé no freio dos fatores desencadeantes. E aí você começa a ter essa noção e começa a cuidar de si mesmo, né? Esse autocuidado, vai levando à autocura. E sem a gente perceber, a gente vai desenvolvendo. É como a gente fala, né, Luiz? Não tem como fugir. A gente pode dar vários nomes, vários exemplos, mas é o vigiai, né? Isso. É o vigiai, a gente cai no vigiai. Então a gente pode falar que a gente vai para a Lua, que a gente vai não sei para onde, que a gente vai calar, silenciar. Ontem eu dei o exemplo do silenciar no meio de uma discussão, como se quebra uma vibração, né, de agressividade quando você silencia e não dá mais, e não realimenta mais né, aquele vetor, vamos dizer assim, que vem. Exatamente. E tudo isso faz parte desse autoconhecimento e dessa maneira da gente treinar aí, né, nos hábitos. Eu acho muito interessante. E tem uma coisa, Luiz, que eu queria, isso aí é uma coisa até que eu vou trazer para você, porque quando a gente está falando disso tudo, de hábito, como trouxe a Juliana, a gente está falando de pensamento. Não é? Então, influência dos pensamentos na formação das doenças. É como você falou lá, basicamente, resumindo, fator desencadeante e fator predisponente, né? Influência Isso. do pensamento nas doenças, na formação, ou na continuidade, ou na intensidade, não sei. Como é que funciona isso? Pensamento está do lado desencadeante, né? Não está do lado predisponente, obviamente. Bom, esse pensamento, nosso pensamento, se você pensar que nós somos seres multidimensionais, ou seja, temos vários corpos em dimensões diferentes, o nosso corpo mais acima, logo abaixo do espírito, é o nosso corpo mental, que é responsável pela produção do pensamento. Mas esse corpo mental, ele não só produz pensamento, ele também ouve pensamento dos outros. Ele emite pensamento, mas ele também recebe pensamento. Então, a influência espiritual, a influência do pensamento de outra entidade, por assim dizer, ela entra pelo nosso corpo mental, né? E se a gente aceitar essa influência, ele desce e vai lá para o corpo físico, de alguma forma. Então, quando o nosso pensamento não está direitinho, não está bonitinho, a gente está pensando coisa que tá do lado vicioso, não do lado virtuoso, a gente começa a absorver influência viciosa de outros pensamentos, de outras entidades encarnadas ou não, né? E aí a gente começa a colocar essa energia para dentro do nosso corpo físico, como se o pensamento... Porque para o cérebro, ele não sabe a origem do pensamento. Ele recebe uma ordem. Executa isso porque eu estou pensando aquilo, né? Prepara o braço, o punho, porque eu estou com raiva, você vai ter que dar um soco na pessoa. O cérebro não adianta você explicar para ele que a pessoa é um espírito, não adianta. Ele é matéria, o cérebro é matéria, né? Então, o que acontece? Ele segue ordem, ele obedece ordens. Ele não sabe se a ordem é a raiva que o obsessor seu está de você e está passando para você, se é você mesmo que criou essa raiva, se você está num ambiente desfavorável, que todo mundo é raivoso. Ele não sabe, ele vai simplesmente executar, vai mandar os pulsos nervosos para o seu braço, para você fechar a mão e dar uma murrada na pessoa que está na sua frente, né? Então, a influência do pensamento, ela é fundamental. Quando o nosso pensamento
do bem, uma coisa positiva, virtuosa e tal, o que a gente vai receber de pensamento de fora? A mesma coisa, a gente vai receber influências virtuosas, não viciosas, de guias, mentores, né, espíritos superiores, espíritos benevolentes, benfeitores, esse tipo de influência. Então, o que acontece com o nosso sistema imunológico? Ele se carrega de uma energia que é pronta para combater tudo que é negativo. Então, a gente eleva o nosso sistema imunológico a uma categoria mais acima do que se a gente estiver pensando coisa ruim. Né? Por quê? Porque tudo vem a influência do pensamento, saindo de mim mesmo ou chegando através do meu corpo mental, mas que venha de fora. Para o cérebro é a mesma coisa. Ele não sabe fazer diferença, ele reage do mesmo jeito. Muito bom isso que você falou. Tem duas coisas interessantes que eu achei, né? A primeira, para a gente marcar bem, pessoal, ó, a gente vai lembrando, assim, tem uns truques que a gente vai aprendendo com o pessoal que vem, esses convidados são ótimos, né, Luiz? Então tem uma série desses truques aí, né? Vocês já vão lembrar, sempre que vocês lembrarem que tem que mudar e prestar atenção e dar uma olhada no que está fazendo ou pensando, são 2 vezes, tá? É o vício e a virtude. É o pensamento vicioso e o pensamento virtuoso. Então, onde é que está? E que vê é esse que está o pensamento que a gente está, né, naquele momento. E aí a gente mesmo pode trocar essa chave, por mais difícil que seja, e mesmo que seja devagar, ou mesmo que seja aos poucos, a gente pode trocar de lado, né? Trocar esse V aí, com certeza. E isso é livre-arbítrio, né? Nós temos o livre-arbítrio de escolher. No momento eu quero usar os vícios, no momento eu quero usar as virtudes. É puramente, né? Puro livre-arbítrio, né? Puro livre-arbítrio. Eu acho incrível isso, porque a gente precisa saber, na verdade a gente precisa meio que se conscientizar de que nós temos essa coisa, essa força chamada livre-arbítrio, né, Luiz? Muitas das vezes a gente não tem nem, a gente ouve falar, sabe que o galo cantou em algum lugar, mas a gente não tem essa consciência de que nós temos esse livre-arbítrio e que nós podemos controlar. E que essa noção de hábito é que vai levar a gente a não direcionar isso de alguma forma, mas é o nosso esforço, né? Não tem jeito. E livre-arbítrio é um negócio muito grande, né? Se a gente for falar aqui, acho que tem que fazer um programa só de livre-arbítrio, viu? Porque mais um aí, né? É muita coisa para falar, muito interessante, né? Aí a gente começa a sair um pouquinho do assunto de hoje, mas com certeza, livre-arbítrio é fundamental. Eu escolho ficar doente ou não. Já vamos anotar, livre-arbítrio é mais um para a gente falar, né? Mas que os 2 Vs são importantes, vocês agora já podem colocar aí, ó. Se quiser, faz até uma lista. Bota um V de um lado, um V na outra coluna, e vai anotando o dia inteiro. Eu adoro fazer essas coisas porque dá certo comigo, né? Eu sou meio assim. Aí você vai anotando, no final do dia, não é Santo Agostinho, mas vai lá e vê, ó, quantos você tem no V do vício, quantos você tem no V das virtudes. Dá para fazer um balanço bom e dá para perceber o reflexo disso no espírito, né? A fala de Santo Agostinho, ela tem 2 versões, né, de interpretação. Você pode ler isso de 2 formas. Uma forma é a forma direta, como ele fala. Quando eu vou deitar lá, eu faço tudo, parará, como é que foi meu dia, etc. A outra, então ele está olhando o que ele não fez de errado, né? Basicamente isso. Quero ter certeza que fiz tudo certinho e tal, parará, né? A outra leitura é o seguinte, no final do dia você fala assim, quanto que eu ganhei de bônus hora hoje? Porque se eu não ganhei nada, eu preciso melhorar. Tem que dar uma melhorada nisso aí, né? Entendeu? Então, é outra forma de ver, de ler o pensamento de Santo Agostinho, outra leitura. A gente precisa mesmo, né, prestar atenção nisso tudo, né, e ter essa noção. É bom o programa de hoje, mas é porque a gente precisa ter essa noção de que tudo que acontece com a gente vai desencadear em nós um reflexo, né, em termos de... E é interessante você estar falando, porque às vezes, uma vez que essa doença está exposta, né, o que existem sintomas clínicos, por assim dizer, a nossa ideia é colocar na mão, terceirizar. Não, o médico vai fazer exame, ele vai ver. É o médico, é a enfermeira, é o sistema de saúde. Exato. É o cirurgião. Na hora que, né, eclodiu no corpo físico, não é mais problema meu. Como não? E essa eclosão não é necessariamente uma coisa imediata. Olha só, se você pegar um ratinho de laboratório, que tem um metabolismo completamente diferente do nosso,
Se você cortar o canal da bile no fígado dele, ele só vai demonstrar algum tipo de desconforto, algum tipo de reação 7 semanas depois. Você pega isso daí, né, e coloca num corpo humano, fazendo as devidas proporções, nós estamos falando de anos. Aí você fala assim, puxa, hoje eu tive tal diagnóstico, o que eu fiz ontem à tarde? Não é assim, não foi ontem à tarde, né? O que eu tenho feito nas últimas 10 encarnações, 20 encarnações? Né? Essa seria a maneira de fazer a leitura desse diagnóstico. Né? Eu me lembro bem, e aí vai uma questão muito particular. Eu me lembro bem de uma aula sua, Luiz, onde a gente falava disso. Provavelmente a gente estava estudando algum livro de André Luiz, né? Daqueles que a gente gosta, né? Aqueles bem cabeludo que a gente gosta, né? E eu me lembro que você falava isso, dessa relação de quando a doença ela aparece no físico, há quanto tempo ela já está, né, acontecendo no espírito, no corpo perispiritual e tudo isso que vem trazendo. Para ela chegar no corpo físico, como você falou, né? A gente tem os corpos que começam aqui, vem. Para ela chegar no que está lá embaixo, que é o corpo físico, ela fez um caminho aí e fez um estrago aí também, né? Já teve muito estrago, já teve muito estrago. E depois que chega no físico, começa a nível celular, né? Uma célula, 2, 3. Sim. E dentro do corpo físico em si, até isso se manifestar de forma clínica, pode levar anos também. Sim, com certeza. A partir da primeira célula, até que seja uma coisa detectável a nível clínico, sintomático, pode levar anos. Né? E é bom a gente saber também, gente, porque a gente está falando isso, mas é lógico, né? Nós também, dentro desse processo, a gente também tem essa capacidade de reverter isso. Talvez a gente não tenha tempo de reverter esse processo numa só vida, nesta vida que a gente está agora. Mas esse processo que a gente inicia de reversão disso tudo, ele vai continuar reverberando e refletindo nas outras vidas e no espírito lá na frente, né? Isso. Aqui nos Estados Unidos nós temos um exemplo muito interessante da Louise Hay, né? Que é uma escritora, muito famosa em termos de uma palestrante muito famosa, e a história dela é muito interessante. Em um minutinho, só para resumir, quando ela teve uma infância muito difícil, muito conturbada, muito complicada, até 34, 35 anos. Com 35 anos, ela foi diagnosticada com câncer, categoria 4. Né? Assim, da noite para o dia. Chegou no consultório do médico, você tem câncer categoria 4, deram 15 dias de vida para ela. E falaram assim, para aliviar um pouco esses próximos 15 dias, que tal uma quimioterapia, radioterapia? E ela falou assim, não, deixa eu pensar. Foi embora para casa, né? E aí chegou em casa e falou assim, eu não sinto que um tratamento, olha só, a nível material isso, hein? Eu não sinto que um tratamento de radioterapia, de quimioterapia seja compatível com o meu corpo. Isso é puramente material. É claro que a ideia está vindo de algo superior, mas é uma padronização material. E ela falou, eu não vou fazer e eu não vou morrer e a coisa vai mudar. Bom, ela reverteu um câncer categoria 4, sem quimioterapia, sem radioterapia, sem remédio. Né? Viveu até 85 anos, fazendo palestra, tipo um Divaldo, assim, cada dia num avião, voando para um lugar do mundo para fazer palestra. Olha só que coisa interessante, né? Então foi um processo desse que a pessoa reverteu, porque acabou desencadeante. A pessoa foi lá e cortou o cordão umbilical do desencadeante, que era toda essa raiva que ela tinha, esse ódio de ter tido uma infância, uma juventude muito complicada, muito difícil, queria se revoltar contra tudo e todos, uma certa hora parou, acabou, para aqui. Quando deu para aqui, você cortou o desencadeante. O processo começa a reverter, né? A gente começa... Reverteu tudo. Quanto mais a gente toma consciência dessa capacidade, mais a gente consegue fazer isso acontecer, né? Lógico, exatamente. A gente sabe que a questão de tempo aí, esse tempo cronológico que a gente conhece, para a doença, para a reversão de um processo e tudo mais, vai depender de cada um e não dá nem para a gente generalizar isso de maneira alguma, porque somos individuais, seres individuais. Mas que a gente consegue reverter isso, a gente consegue. A gente só depende da gente, é como a gente está falando, né? Não tem jeito. Eu costumo falar assim, Mauro, pode não ser para todo mundo, né? Mas eu acredito, realmente, eu pessoalmente acredito que para a maioria das pessoas é assim. A pessoa está revoltada, raiva, ódio, mágoa e tal, e vem através dos anos e tal, até a pessoa
vai no médico lá num certo dia e câncer. Normalmente, quando a pessoa recebe esse diagnóstico, o que ela faz? Se revolta. Olha só, o que gerou o câncer foi toda essa revolta através de não se sabe quantas décadas de vida. Quando você recebe aquele diagnóstico, o que você faz é revoltar, quer pegar todo mundo, quer bater em todo mundo. É exatamente o contrário, porque isso só vai aumentar. Ali é que a gente tem que parar e falar, puxa, eu fiz tudo isso até agora, aqui acaba. Aqui eu não me revolto mais, aqui para. Normalmente é o contrário. Ali a gente começa a bola de neve. Bem verdade, isso que você está falando mesmo. E a gente precisa prestar atenção nisso, né? A gente precisa prestar atenção nisso tudo. E é por isso que eu acho que esses bate-papos que a gente faz, o estudo mesmo, né? Porque o estudo é a forma da gente ter contato com aquele desconhecido, né? Porque quantas pessoas talvez não têm contato com essa verdade do pensamento, comandar coisas e fazer parte mais do que importante num processo de doença degenerativa, não é? Alice trouxe uma pergunta para a gente que eu achei interessante no início. O espírito desencarnado tem uma forma, um corpo, ele sente como um corpo encarnado o efeito de doenças? Ou é só consciência e pensamento? Olha só, para um espírito sentir alguma coisa, ele tem que ter sensação. Para ele ter sensação, ele tem que ter fluido vital. Então, ele tem que estar encarnado para ele ter a sensação de alguma coisa. Se ele não tiver encarnado, ele não tem como isso. Agora, então, isso é uma coisa. Outra coisa, por que o espírito é imortal? Porque você não pode matar aquilo que não tem forma. Eu posso destruir, por exemplo, essa caneta daqui, eu posso destruir, porque ela tem uma forma definida. Na hora que eu pisar nela, sei lá, passar o caminhão em cima e tal, a forma mudou, alterou, a caneta estragou. A caneta não é mais caneta, agora é um bando de pedacinho de caquinho, né? A gente não pode destruir o espírito, porque o espírito não tem forma. A forma do espírito é dada pelo seu pensamento, né? Quando ele plasma um perispírito, que pode ser plasmado de várias formas diferentes. Né? Ele escolhe a forma que ele quer plasmar esse perispírito. Então, o espírito em si, né, ele nunca vai ser destruído. Agora, o espírito pode destruir o seu próprio corpo, ele pode destruir seu perispírito. Quem faz essa destruição é o pensamento desse espírito. É o que ele está pensando que vai fazer com que tudo isso aí se destrua, tudo se aniquile, né, e ele acaba aí nessas doenças degenerativas. Né? Então, acho que a ideia da pessoa que fez a pergunta era mais ou menos essa, né? Se o espírito pode ser... o espírito não pode ser... Não tem forma, você não pode destruir aquilo que não tem forma. Por exemplo, como é que você destrói a luz que está no seu quarto agora? Não pode, o que você pode fazer é parar a incisão de luz na chavinha, amor. Você não pode destruir a luz, né? Porque ela não tem forma. Interessante demais isso que você está falando, e tem tudo a ver com esse contexto que a gente está trazendo hoje, né, de espiritualidade no corpo, na doença, né, e essa coisa toda que a gente está falando, porque quando você traz esse exemplo, o Luiz é mestre em fazer isso, eu adoro, ele faz isso com uma maestria que eu acho fantástico. Quando você traz o exemplo de que a luz você não acaba, não destrói, você pode cortar a corrente e a fonte, né, de onde ela vem, se você quiser, mas você não destrói. Gente, isso é assim um divisor de águas, se a gente parar para pensar, se a gente encontra isso de uma forma, dá de encontro com uma forma consciente disso, né? Nós é que cortamos a nossa ligação com a luz. Isso. Nós é que desligamos o interruptor e vamos para a escuridão. Por livre-arbítrio. Por livre-arbítrio. Olha que coisa mais interessante se a gente parar realmente para pensar com calma nisso tudo, né? E daí a gente vai trazendo um monte de programas novos, Luiz. A gente vai trazendo um monte de temas novos aí, ó. É bom isso que a gente vai trazendo um monte de temas novos, mas é bom a gente pensar dessa maneira. Uma coisa puxa a outra, né? E é bom a gente pensar dessa maneira, porque às vezes a gente fala uma coisa aqui e a gente nunca pensou dessa forma. A gente consegue trazer de uma maneira que a gente entende, que é fácil. Você faz isso com uma tranquilidade muito grande. Eu gosto muito disso em você. A gente faz a gente entender. Ó, gente, é muito complicado, mas olha aqui, como descomplica se a gente fizer isso. Ó, interruptor. Ligou, desligou. Qual é a sua ligação com a luz? Seu interruptor está ligado?
Quem é que liga ou desliga, né? Não tem jeito. É livre-arbítrio. Não é? Deixa eu te passar uma outra pergunta aqui, ó. O Carlos Henrique trouxe uma coisa que leva a gente para um outro lugar também desse nosso papo, ó. A herança genética com relação às doenças é fator físico ou espiritual? Olha só, deixa eu voltar mais ou menos no que a gente estava para a gente poder responder essa pergunta. Então, imagina que a gente tem aqueles dois fatores que a gente falou, desencadeantes e predisponentes, né? Os fatores desencadeantes, quem é responsável por eles? São nossos vícios, são só eu. 100% eu sou responsável por esses fatores desencadeantes. E os fatores predisponentes, qual é a minha responsabilidade sobre eles? Aí o pessoal fala assim, bom, é meu pai e minha mãe, é genética e tal. Mas aí eu pergunto, vamos um pouquinho mais fundo, vamos na camada 2. Por que eu tenho a genética que eu tenho? É por uma questão de histórico espiritual. É porque eu preciso ter essa genética que eu tenho, porque ela reflete o meu histórico espiritual desde o dia que eu fui simples e ignorante até hoje, 1 minuto atrás. Sim. Então, quanto eu sou responsável pelos fatores predisponentes? 100%. Então, eu sou 100% responsável aqui, 100% responsável aqui. Total, 100%. Eu sou completamente responsável por todo e qualquer dano, se assim a gente falar, né? Sim. Nos nossos pensamentos, nos nossos corpos espirituais, nos nossos corpos perispirituais, corpo físico, somos nós 100% sempre responsáveis. Então, quando a gente fala, eu sou raivoso porque nasci assim, a genética do meu pai e da minha mãe era assim, eu nasci raivoso, não adianta eu nem fazer nada porque eu vou morrer raivoso. Se você falar assim, eu respeito a sua opinião, mas você aí virou criacionista, você não é mais evolucionista. Sim. Porque você não pode nunca mudar, eu nasci raivoso. Pau que nasce torto morre torto, né? Então, como é que fica? Né? A humanidade vai ser raivosa, a gente vai ficar nisso o resto, entendeu? O resto da eternidade aqui, como é que vai fazer, né? Então, não é bem assim. Né? A genética, ela tem influência no sentido de é isso que eu preciso para ver. É a nossa malinha de viagem. Eu vou viajar, eu preciso de roupa, preciso de pasta de dente, preciso de escova de dente e tal. Eu boto minha malinha e vou. Chegar lá do outro lado, na minha viagem, eu tenho aquilo que eu preciso para fazer a minha viagem, né? E aqui é a mesma coisa. Eu vim fazer uma viagem aqui no planeta, né, e eu preciso trazer na minha malinha o quê? A minha genética, né? E eu vou ter que utilizar aquilo ali. Desculpe. Eu tenho que utilizar aquilo ali da melhor forma possível, né? Então, acho que é meio por aí, viu? Eu acho que a gente tem que pensar dessa maneira mesmo, né? Eu sempre brinco com o pessoal e sempre falo isso até para os espíritas, né? O pessoal da doutrina, então eu falo demais nas minhas aulas e palestras e bate-papo que a gente fala, eu falo assim, olha, quando a gente entra num determinado lugar, quando a gente entra pela porta de um centro espírita, a primeira coisa que a gente aprende na doutrina é que a gente é responsável por tudo que acontece na nossa vida, não é? Aí você recebe essa informação. Aí você fala assim, não gostei desse lugar, quero ir embora daqui, vou sair correndo porque eu não gostei muito disso não. Mas aí não tem mais jeito, você já ficou sabendo da verdade. E tem mais, viu? Se você pensar bem, olha só, o Espiritismo ensina que você é responsável por você mesmo, né? Que ninguém vai fazer nada por você em termos... Você pode receber ajuda, mas ninguém vai substituir o que você pode fazer por você mesmo. E terceiro, não tem decreto divino que vai mudar nada. Então você está, entre aspas, aí você está sozinho nesse sentido, se você pensar assim, né? Então, para muita gente, isso é um fardo muito pesado. O pessoal chega no espiritismo, sim, fica lá 1, 2 meses, como você falou, 3, talvez um pouquinho mais, alguns 6 meses e vai embora. Porque o peso é muito grande. A maturidade espiritual ainda não está condizente com o peso da informação. A pessoa precisa, e ela precisa desse tempo, e a gente precisa deixar essa pessoa sair do centro para voltar mais tarde. Né? Temos que respeitar todas essas vontades, porque é a carga de semente que foi recebida e elas vão em algum momento, né? E não é só, a gente não está só falando tá dando exemplo do espiritismo, mas é em qualquer religião onde você recebe as sementes certas, né? Você vai ser semeado, vamos dizer assim, né? Por alguma informação, por alguém, por alguma doutrina, por alguma coisa, até às vezes por um filme, porque as sementes estão aí espalhadas, né? Mas não necessariamente a gente vai conseguir receber isso e ficar ali e fazer aquilo acontecer de uma hora para outra. Não vai de jeito nenhum, né?
Aproveitar sua fala da malinha, Luiz, a Isabel trouxe para a gente aqui, ó, Isabel Castro trouxe para a gente aqui, ó. A epilepsia faz parte dessa malinha que a pessoa traz ao nascimento? A epilepsia é uma condição, como a gente falou de autismo no início, né? É uma condição que tem que estar relacionada com ressarcimento. Não é acidente. A gente tem que pensar assim, essa condição, essa situação, foi acidente? Se a sua resposta é não, se não foi acidente, então é ressarcimento. Não tem meio termo, não tem empate. Ou é lá ou é cá. Sim. Né? Foi acidente? Não, não foi. Então é ressarcimento. Pode ficar difícil de entender no primeiro momento, mas a resposta que a gente tem que procurar é: estou ressarcindo alguma coisa. Não adianta ficar porque eu, porque ele. Não. Vamos tentar entender, na medida do possível, né, utilizando o conhecimento que já temos, vamos adquirir mais conhecimento para tentar entender e responder a isso para nós mesmos, né? Mas se não é acidente, é ressarcimento. Então, a epilepsia, todas essas condições são ressarcimento. E que a gente precisa só compreender isso como um ressarcimento de alguma coisa e perceber não a causa e não procurar exatamente o que eu fiz então para chegar a esse ponto. Não. A gente até sempre fala, né, Luiz? A gente sempre brinca de que essa coisa das vidas passadas, inclusive a gente vai ter um programa aqui sobre essas coisas de lembranças de vidas passadas também, pessoal. Mas quando a gente fala disso, aí o pessoal fala assim, olha, não precisamos ir muito lá atrás, nem tem necessidade de saber. Não tem. Né? Porque é só você olhar para as suas atitudes, ontem Romão falou isso também, para a sua forma de ser hoje, os seus vícios ou as suas habilidades ou não, ou como você se posiciona na vida, você vai saber o que você fez lá ali atrás, né? No pedacinho ali de trás na vida passada, porque a gente traz isso o tempo todo, né? Até mudar isso tudo. A gente poderia colocar assim, parece que vai falar bobagem, mas não é filosofia, viu? Você fala assim, se você for lá atrás, você está lá atrás. Exatamente. É puro e simples. Pensa em alguma coisa, talvez para ficar mais fácil raciocinar dentro dessa encarnação. Então, por exemplo, aconteceu lá quando eu tinha, 5 anos de idade, brigou com um coleguinha da escola, por exemplo. E isso, por alguma razão, essa briga foi tão significativa na época que até hoje você lembra do coleguinha brigando lá, seja lá por que razão que for, nem é importante. Cada vez que você vai lá e aquele cara, eu tô lá. Né? Eu tô preso num passado, é como no desenho animado, né? O bonequinho vai andando, alguém vai lá e bota um pino assim, prende a calça dele, ele vai tentar andar, pá, aí fica como se fosse um elástico que vai te puxando de volta, você não consegue andar para frente, porque você tá com aquela, você tá, né, atrelado àquele negócio ali. Já foi, como que eu vou ressarcir? Ressarcir é mais importante que culpar, então... Né? É o que a gente tem que procurar fazer, né? De qualquer forma, de alguma maneira, se a gente procurar o caminho do autoconhecimento, é o que a gente sempre fala, né? Vamos sempre cair no autoconhecimento aí, porque não tem muito como fugir dele, para que a gente possa seguir nesse processo evolutivo que a gente está falando. E ele vai nos levar a todos os lugares, em qualquer assunto, eu acredito, que a gente venha falar em qualquer programa que a gente tem aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Não é? O conhecimento é fundamental, né? Sem ele não vai nada. Não tem como. Como é que eu vou falar, por exemplo, assim, ó, por que a gente adoece, Luiz? Por que a gente adoece? Porque a gente escolhe adoecer. Aí, ó. Usando uma estratégia mirabolante, que não é tão simples assim, estou com vontade de adoecer, estou doente. Não. É uma estratégia que eu vou mexer aqui, eu vou pensar mal, eu vou fazer isso, eu vou desejar mal pro fulano, eu vou taraná, taraná, aquele cara isso, o meu irmão isso, que aquele fulano não merece isso. Olha o tamanho da estratégia. Olha quanto custa em energia você fazer uma estratégia dessa. 50 anos depois, 3 encarnações depois, você está ali destruído. Pois então, por que adoecemos? Porque a gente quer, porque a gente escolhe. Nós somos engenheiros, né, altamente capacitados de nos fazermos doentes. Nós temos uma criatividade assim como ninguém para ficar doente. E não é assim, ó, não. de estalo de dedo, não é? Não, a gente se auto-sabota e a gente faz a coisa da maneira muito bem feita, né? Porque a gente não quer depois... Não quer falhar na auto-sabotagem, ainda tem isso, né?
É como se a gente estivesse fazendo tudo isso para ganhar um prêmio, né? E no final se vangloriar, consegui ficar doente. Né? É quase que absurdo, mas é como a gente funciona, né? No nível evolutivo que nós estamos, né? Mas o que eu acho interessante é que a gente está falando disso dentro do contexto, mas os dois caminhos funcionam, né? Porque tanto a gente faz isso, como a gente também pode andar para frente e começar a pensar e perceber e querer saber todas as coisas e se curar e andar para frente e caminhar mesmo, né? Porque é como você falou, ó, se eu ficar lá atrás, eu estou lá atrás. Se eu for lá atrás, eu estou lá atrás, não é? Meu pensamento foi lá para... Eu não vou nem tão longe quanto você lá na infância, Luiz. Meu pensamento foi para ontem, quando eu briguei com alguém. Tá lá. Ainda tá brigando. Eu tô no ontem. Então, o dia de hoje está acontecendo e eu ainda estou lá no ontem. Para o cérebro, você ainda está brigando, porque a energia é a mesma. O cérebro não reconhece a diferença entre fato e pensamento e memória. Exatamente. Então, você está perguntando, por exemplo, por que adoecemos, né? Aí eu pergunto assim, por que o fulano não adoece? A resposta é a mesma, porque ele não quer. Sim. Ele não quer. Ele tem livre-arbítrio e escolheu o que não quer. Exatamente. A gente tem que pensar dessa forma, quer dizer, é lógico que tem uma série de coisas aí que vão acontecer e que vão fazer parte desse processo e vão ajudar ou não vão ajudar, a depender da nossa vibração, onde é que a gente está naquele momento e onde a gente quer ir, né? Lógico. Isso. Mas quem vai, no final das contas, no frigir dos ovos, como dizia minha avó, quem vai escolher o caminho é você. Somos nós. Somos não nós. Sou eu que vou abrir a boca para retrucar uma agressividade no trânsito, ou sou eu que vou apertar a buzina e fazer o outro ficar com raiva de mim, ou não. Exatamente. Não tem muito como a gente fugir disso, não é? Não tem. E essa energia que a gente carrega desse jeito, se nós deixarmos ela se adensar, a coisa vai piorando. Né? Vai ficando essa repetitividade, o hábito da gente fazer isso, vai adensando esse pensamento negativo e a destruição aumenta de velocidade. Pois é, não tem como, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Aliás, perguntar não, eu vou trazer uma pergunta aqui, porque vai dar gancho para a gente poder dar uma concluída no nosso assunto com uma parte bem legal também, que eu acho que vale a pena a gente falar, não é? Vamos lá. O Carlos, ele deixou uma pergunta para a gente até mais cedo no chat lá do Ampliando. Ele diz assim... não, esse aí... Não, perdão. Não é o Carlos, não. Foi o... Deixa eu ver quem foi... Agora não estou me lembrando quem foi que deixou essa pergunta. Bom, mas anyway, de qualquer maneira, a pergunta tem a ver com a ajuda espiritual. A medicina, ele diz assim, ó, a medicina convencional, ela já aceita a ajuda espiritual, e é entre aspas essa ajuda espiritual que ele coloca, como parte do tratamento? Essa seria a pergunta dele. Olha o que só. leva... Desculpa, aí ó, era isso, o Carlos mesmo. A medicina tradicional aceita a ajuda espiritual hoje em dia como parte de um tratamento, o que leva a gente, coloca a gente na fronteira, medicina e espiritualidade, né? Espiritualidade, Olha só, a medicina, ela é uma ciência acadêmica. O objetivo da ciência é conhecimento e esclarecimento sobre aquela parte que ela se propõe, né? Então, como ciência acadêmica, ela não aceita ajuda espiritual. Agora, os médicos, que são aqueles que praticam e fazem parte dessa ciência acadêmica, todos têm livre-arbítrio, como nós. Alguns deles acreditam piamente que a ajuda espiritual é importante. Outros acreditam mais ou menos, estão no muro, não sei, estou estudando, estou ainda digerindo a ideia, e outros vão falar brutalmente, frontalmente, isso é ridículo. Então você tem toda uma gama ali de opções, porque a opção não vem da ciência acadêmica, ela vem das pessoas que compõem o corpo acadêmico. Né? Então, a medicina, em si, ela não aceita exatamente ajuda espiritual. Porém, se você pegar o ICD lá, o CID, né, o Código Internacional de Doenças, você vai ver lá que tem um quesito que é possessão, estados de transe e possessão. Estados de transe e possessão é algo
que o médico deveria identificar, não tratar. Olha a diferença. Né? Eu posso ir no médico, né? O médico vai lá, olha, faz os exames necessários e tal, e ele identifica a minha doença e fala assim, por exemplo, olha só, às vezes você vai no médico e diz assim, doutor, eu estou com uma dor aqui muito grande e tal. Aí ele vai e faz aqui um monte de exame e chega à conclusão que é do seu dente molar. O que ele vai fazer? Ele não vai tratar. Ele vai falar, olha, nós identificamos o que é, o senhor procura um dentista. Ele identificou, mas ele não vai tratar. Estado de transe e possessão é a mesma coisa. O médico deveria ter, segundo o Código Internacional de Doenças que eles estudam, deveria ser capaz de dizer, olha, você tem esse tipo de situação, não sou eu que vou lhe tratar, o senhor procura ajuda nessa direção aqui. Né? Então, a ciência em si, ela não vai tratar, ela é acadêmica. O máximo que ela faz, a fronteira dela é identificar, e daí encaminhar para o médico, encaminhar para algum órgão competente, algum grupo de pessoas mais especializadas, seja lá o que for, né? Cada caso é um caso. Tá? Sim, com certeza. Eu acho interessante a gente colocar essa situação, porque quando a gente traz o nosso título do programa de hoje, que é espiritualidade de corpo e alma, é muito bom que a gente perceba que a gente não está falando de espiritismo, né? Ou de uma outra religião qualquer, a gente está falando de espiritualidade. Quando a gente traz a pergunta do Carlos, né, ajuda espiritual, a ajuda espiritual, ela vem da espiritualidade, não é? Então não importa muito, nós não estamos falando de religiosidade, né? Nós estamos falando de uma coisa muito além, de uma coisa muito maior. Por exemplo, né, Luiz, a gente tem hoje em dia, bom, hoje em dia não, né? A gente tem os médicos, né? Nós temos aí os médicos, a profissão. Uhum. E esses médicos são pessoas das mais variadas, não é? Claro. A gente tem aí as pessoas das mais variados caracteres, das mais variadas personalidades, religiões, até mesmo dentro da própria medicina, das mais variadas especialidades, vamos dizer assim, não é? Isso. Então a gente tem a espiritualidade funcionando e agindo com os médicos sempre. Óbvio que a gente vai ter isso, gente, não é? E independente de que religião ele vem, não é? Óbvio, a gente vai ter o médico que é espírita, ele vai se basear numa coisa. O médico que é evangélico, ele vai se basear numa outra coisa. O médico que tem uma religião católica é uma outra condição que ele vai trazer. Mas a espiritualidade, ela engloba tudo isso, né? Isso, porque Deus genérico. é muito maior do que tudo isso. Então é interessante a gente trazer esse conceito dentro do espiritualidade de corpo e alma e dentro do contexto das doenças, porque a gente está falando, né, de espírito imortal, a gente está falando de uma boa nova, dessa imortalidade do espírito que nos traz na condição de muitas vidas, sim, independente da crença ou não, mas muitas vidas no sentido de que a gente, mesmo vivos agora, a gente está vivendo cada dia uma situação diferente. Eu diria uma encarnação diferente se eu fosse falar dentro da doutrina espírita, não é? Claro. Não, e outra coisa, né? O médico, ele, como você falou, ele canaliza duas coisas: o sistema de crença dele, né? E a cultura também, a formação cultural, né? Então, cada médico tem uma colocação diferente, um plano até de tratamento diferente, baseado nisso. Mas todos usam a mesma base de conhecimento, que é a medicina acadêmica. Todos saem do mesmo ponto. Mas, obviamente, uns vão por aqui, outros vão por lá. Tem vários canais para se lidar com isso. Mas eu acho que é isso mesmo. E esse exemplo está na nossa vida, está no nosso dia a dia, né? Nós temos aí, o alfabeto é um só, né, Luiz? Mas os idiomas mais variados se utilizam do mesmo alfabeto para montar as suas palavras, não é? Exatamente, então, é isso aí. A gente sabe que é bem por aí, né? Bom, Luiz, algumas palavras finais aí, porque já passamos aí alguns minutinhos do nosso tempo, não é? Só para a gente poder finalizar aqui. O que você traz para nós? Eu acho que o mais importante que a gente discutiu hoje, aí dentro do tempo que a gente teve, foi a ideia da responsabilidade pessoal, né? Onde você tem esses dois fatores, desencadeantes e predisponentes. Mesmo os fatores predisponentes, eu sou 100% responsável por eles, porque eles têm a ver, eles são o retrato do meu histórico espiritual, né? O pai e a mãe não são culpados de nada, né? O pai e a mãe, eles cederam um material genético para que uma coisa acontecesse no plano material.
Então, esse sentido de responsabilidade, de que eu não vou parar de ficar doente por decreto divino, não adianta esperar, não adianta vir um salvador, porque quem salva somos nós mesmos, né? A responsabilidade tem que ser compreendida e utilizada, nós temos que usar a nossa responsabilidade a nosso favor, não contra a gente, né? Sim. Se eu sou responsável por criar doença, eu também sou responsável por não criar. Então, eu posso usar toda essa responsabilidade, esse sentido de responsabilidade, de livre-arbítrio, a meu próprio favor, né? Primeiro, não descuidando do meu corpo, em primeiro lugar. Segundo, cuidando dele, né? Parar de descuidar do corpo em primeiro lugar. Segundo lugar, começar a cuidar do corpo, né? Porque esse sentir, essa responsabilidade de cuidar do corpo é algo que está no plano espiritual, é algo que vem do espírito e da alma, essa necessidade, essa noção de responsabilidade. Perfeito, eu acho que a gente matou a charada nos fatores predisponentes, né, como você falou, e nos fatores desencadeantes, com certeza. E aí você foi além de que em ambos os lados somos nós os responsáveis, de qualquer maneira, por tudo isso aí. Eu gosto ainda muito mais de lembrar a todos vocês que nós temos 2 Vs, hein? Lembra disso. Vício e virtude. E é aí que a gente pode comandar com facilidade toda a nossa evolução, toda a nossa caminhada, não é verdade, Luiz? Eu acho que aí é que a gente vai fazer. Pessoal, olha, maravilhoso, mais uma noite aqui com vocês no Jornada do Conhecimento, trazendo esse assunto fantástico que é a espiritualidade de corpo e alma, dentro do contexto das doenças. A gente vai trazer muito mais para vocês aí até o final do ano e no ano que vem, com certeza. Nunca dá tempo de responder todas as perguntas, a gente pede desculpas aí para todo mundo, porque o assunto vai crescendo, mas a gente sempre guarda as perguntas e a gente vai mesclando essas perguntas também por aí, né, nos outros programas, porque sempre tem a ver. Lembrando a vocês, se vocês quiserem estudar conosco e ficarem sempre por dentro, é só vocês entrarem no nosso site www.projetoacolherperdaseluto.com.br, clica lá no ícone Quero Estudar e vocês vêm para o Ampliando a Consciência conosco. Lembrando a vocês que amanhã, sexta-feira, é dia de encontro com o Sagrado, com Adenauer Novaes. Sexta sim, sexta não, a gente tem essas aulas do encontro com o Sagrado, então amanhã a gente tem aula também, que se não me engano é 18 horas do Brasil e 5 da tarde Estados Unidos, para quem quiser, não é? Então já sabem, estamos sempre aí com vocês a semana toda para a gente poder aprender bastante e trazer sempre muita coisa para a gente poder melhorar o espírito, evoluir e estudar e evoluir, crescer cada vez mais, todo mundo junto, não é não? Luiz, muito obrigado, como sempre, maravilhoso com você, você sabe que eu sou fã, né? Sou seu fã, assim, de carteirinha, sempre fui, sempre serei, e adoro fazer esses programas com você, porque você traz tudo, assim, de maneira muito tranquila para a gente poder entender. Então, meu amigo, ó, muito obrigado de coração. Obrigado a vocês pela oportunidade, estamos à disposição aqui sempre. E a gente volta, então, na quinta-feira que vem com mais uma Jornada do Conhecimento para vocês. Até lá!